Nós vamos fazer uma leitura daqui a pouquinho a respeito de uma passagem bem conhecida. Se vocês já quiserem deixar aberto aí para na hora de levantar só a gente ler, está em Lucas capítulo 15. Todos nós, nos dias atuais, percebemos, como foi dito aqui pela nossa irmã da ajuda, percebemos que os sinais que a Bíblia fala está se cumprindo. Pai contra filho, filho contra pai, guerras, rumores de guerra, pestes, assolações, terremotos. E tudo isso, mesmo que a Bíblia esteja falando, o mundo não acredita que Jesus está voltando porque acha, sei lá, que é sorte, que foi coincidência daquilo estar escrito. Mas na época em que foi escrito, não era comum muitas dessas coisas. Como para nós, muitas coisas dessas estão sendo surpresa. Então nós vemos que a nossa vida, ela não está alimentando a fé pelaquilo que vemos. As pessoas não conseguem crer por mais que esteja escrito e acontecendo no tempo dela. Por isso que a Bíblia diz que a fé, ela só vem pelo ouvir, mesmo assim, as pessoas ainda estão, como a Bíblia mesmo fala, como se estivesse com comichões nos ouvidos, ou seja, tampões no ouvido. Falando parece que não ouvem, dizendo, a gente fala, 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 mas as pessoas não conseguem sair das garras do diabo. Nós hoje, dos dias de hoje, nós temos que cuidar sempre do nosso bem-estar espiritual. Todos nós precisamos estar melhor com Deus a cada dia, porque o mundo aí fora, ele está com uns palavreados que estão conquistando o povo de Deus. Estão com comportamentos que estão conquistando o povo de Deus. Na escola bíblica hoje estávamos comentando sobre isso. O mundo está fazendo amizade com a gente e está nos conquistando. Nós não estamos conseguindo fazer a conquista das amizades que temos. Por que isso está acontecendo? Porque o jeito que estamos combatendo está muito fraco em comparação com o jeito que antes os irmãos combatiam. A guerra espiritual era espiritual. Hoje a gente quer lutar contra a carne e contra sangue. Queremos trazer pessoas para a igreja ao invés de apresentar Jesus para ela. E trazer você traz com facilidade. Por mais que a pessoa diga que não quer vir, quando vem, de certa forma, foi fácil. Porque o mais difícil é permanecer na presença de Deus. Isso é que é complicado, fazer com que as pessoas a qual falamos, de fato, façam. Permanecer na presença de Deus. E por que isso? Porque as propostas estão mais sedutoras em outros lugares. Quando você fala que é para ter correção na vida, que é para viver uma vida em santidade, a outra do lado, de modo figurado de falar, está dizendo, não precisa você mudar não, venha, Deus tem bênção para você, Deus tem isso. A outra tem, em vez de santidade, está dizendo, aqui tem libertação, aqui tem isso, e sempre propondo coisas na vida do homem que é benefício para ele mesmo e que não tem nada a ver com a salvação de fato. A santidade está sendo colocada de lado para que bênçãos que não necessariamente a gente precisa seja colocado em prioridade. É melhor ser salvo do que ter uma casa. É melhor ser salvo do que ter um carro. É melhor ser salvo até mesmo do que ter saúde. Não importa é ser salvo, mas não é isso que está sendo apresentado. Então a concorrência está grande para aquilo que a carne deseja. A carne ela quer aquilo que a agrada, aquilo que lhe dá prazer. E isso é o que está sendo oferecido aonde não era para ser oferecido, dentro da casa de Deus. As pessoas não estão mais sendo confrontadas na maioria das igrejas. Elas estão sendo amaciadas o seu ego, porque senão fica bicudo e vai para outro lugar. E aí esse amaciar ego está gerando uma geração que amacia ego de outras pessoas. E precisamos nos colocar nos nossos devidos lugares de combatentes de Cristo. Porque se não for assim, de nada nós servimos aqui nessa terra. O apóstolo Paulo ele falou a seguinte frase: desejo eu partir e estar com Cristo.
mas que serventia teria eu lá? Sou mais útil aqui. E o que é que Paulo fazia para ser útil aqui e por que ele desejava partir? A utilidade dele aqui era o principal motivo dele não partir, e a própria utilidade dele era o principal motivo dele querer partir. Olha que coisa contraditória. O que ele fazia gerava nele o sentimento de não compensa viver essa vida, para mim, como homem. Mas justamente o que ele fazia gerava tanta gente convertida aos pés de Cristo, que gerava tanto resultado, que ele precisava viver aquela vida dele para que de fato a obra de Deus crescesse. Por mais que ele tenha dito que queria ir, ele reconhecia: minha utilidade aqui é maior, porque lá eu não vou poder fazer mais o que eu faço aqui. E nós precisamos poder falar isso para Deus. Senhor, este mundo está me oprimindo por conta do seu evangelho. Desejaria eu não estar mais aqui, mas vou continuar porque eu tenho mais utilidade fazendo a tua obra. Só que, ao invés de ser isso que estamos podendo dizer, o Senhor lá de cima está vendo e contemplando que o seu povo não está podendo falar essas frases, essas palavras, porque o que está acontecendo é o seguinte: eu sou mais útil lá no céu, porque permanecendo aqui eu estou com risco de nem ir para lá. Imagina só como está o coração de Deus com o seu povo hoje em dia, que prefere uma amizade com o mundo do que uma amizade com ele, sendo que a Bíblia diz automaticamente que aquele que se torna amigo do mundo é de maneira automática se torna inimigo de Deus. E aí nós vamos ler um texto, agora eu vou pedir para vocês ficarem de pé, um texto que está escrito no livro de Lucas, capítulo 15, diz o seguinte aqui no versículo 26. 26 não, 25. Ora, o filho mais velho estivera em campo e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. Ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado porque recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse filho que desperdiçou seus bens com meretrizes, tu mandastes matar a ele um novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Podem sentar um pouquinho. Aqui, eu achei que não tem ninguém que nunca tenha ouvido falar dessa história, não é? Há alguém aqui que não ouviu ainda? Até a irmã Maria que está nova na fé, né, Maria? Já ouviu, né? Essa história todo mundo já ouviu. Eu queria focar um pouquinho num parecer que Jesus fala ao contar essa história, dizendo que o filho mais velho falava sempre que as coisas eram do pai. O cabrito estava lá e aquele filho mais velho disse: esse cabrito é do pai. Os servos, os empregados estavam ali disponíveis para ele, mas ele dizia que os servos, os empregados, eram do pai. Aí também tinha aqui, ele falou bem assim: sirvo sem jamais transgredir uma ordem, nunca me deste um cabrito, já vindo esse teu filho, que desperdiçou todos os seus bens, tu manda matar um novilho cevado. Todos nós temos uma intimidade diferente com Deus. A minha intimidade com Deus é diferente de cada um de vocês. Ninguém tem um grau de intimidade igual, porque cada um tem horários diferentes, tem mente diferente, tem jeito de falar diferente. Mas uma coisa nós podemos perceber de acordo com a palavra de Deus. O mesmo Deus, ele me ama e te ama. Ele quer me salvar e também quer te salvar. A morada para a qual eu vou, vocês também vão. Temos algo em comum, que é o destino que estamos indo. Nós, de fato, não pertencemos a este mundo.
vivemos nele de passagem. Temos coisas em comum. E tantas coisas que temos em comum, temos mais uma a acrescentar. Esquecemos, às vezes, do devido cuidado uns para com os outros. Aqui o filho pródigo, ele pega todos os bens do pai, a parte dele da herança, e ele gasta tudo lá fora e sofre como todo mundo aqui já ouviu falar. Ele gasta com prostitutas, ele come porcarias lá fora e fica com vergonha de sequer poder voltar para a casa do pai. Mas quando já está nas últimas, ele volta. Só que na casa do pai tinha o irmão dele, que nada dessas coisas erradas ele foi feito. Ele não saiu, não pegou herança, não gastava aquilo que lhe era de direito, ele não fazia nada que pudesse chatear de certa forma o pai. Só que o pai, ele tinha uma característica muito interessante que a Bíblia mostra. Ele diz assim, ó, tudo o que eu tenho também é, você poderia fazer o que você quisesse. Aqui nós vemos que os olhos daquele rapaz estavam fechados para, de fato, o que ele poderia usufruir na presença do pai. Ele poderia fazer festas e nunca fez. Ele poderia se divertir e nunca se divertiu. Sempre somente fazendo aquilo que ele achava que agradaria ao pai, sem colocar a si a sua alegria como prioridade. Na mente dele, ele estava indo por um caminho bom. Na mente dele, ele estava fazendo algo que era correto, que era certo. Só que ele estava se autodeprimindo. Ele estava se matando e se martirizando por dentro. Porque na hora que veio um pequeno gatilho, que foi a volta do irmão, ele considerou aquilo injusto. E se nós olharmos bem para o texto, a gente vê que ele estava com sentimento de raiva, porque nem sequer na festa ele quis entrar. E nós vemos que aquela situação não era um momento de raiva, não era um momento para sentir inveja, não era um momento para sentir nenhum tipo de sentimento ruim, porque um parente dele estava bem e voltou para casa e estava sendo festejado essa situação da volta. Não estava sendo colocado em pauta o que ele fez enquanto estava fora. Não estava sendo colocado em pauta as besteiras que possivelmente ele teria feito e os gastos dele. O que estava colocado em pauta ali era que ele estava de volta. Ele estava bem. O pai percebeu isso. O pai o abraçou, mandou limpá-lo, colocou um anel no seu dedo e disse: você estava morto e agora reviveu. Você estava num lugar onde você não deveria estar jamais. Eu me alegro por você não estar mais lá, mas sim aqui, onde você nunca deveria ter saído. A sensação que o pai passou para aquele servo, para aquele filho, foi que eu estou aqui para te acolher, estou aqui para te abraçar, estou aqui para te ajudar, ainda que você tenha errado e errado feio. E aí ele, de certa forma, já esperava a bronca, não teve, não quis ser tratado como outrora era tratado, ele queria se manter agora como um servo qualquer. Mas aí o pai falou, não, você é meu filho, e dessa forma você vai continuar sendo tratado. Mas tinha um outro. Estava vivendo na bênção. Estava vivendo na prosperidade. Estava vivendo na bonança de saúde, de moradia, de segurança. Estava vivendo acolhido por um homem que tinha um amor que ele não conseguia nem perceber o tamanho desse amor. Mas ele deixou tudo isso de lado quando ele viu um outro receber esse amor. Quando ele viu que na mente dele o outro gastou o seu merecimento. Ele gastou, ele não merece mais nada, ele esvaziou as reservas que ele tinha. Para todos os efeitos, na mente daquele servo, daquele filho, é como se a herança fosse 50% para cada um. E aquele gastou 50% e ao retornar, pegaria
parte daquilo que lhe pertencia. Ele já gastou 50% dele e agora veio para pegar um pedaço dos meus bens, do meu 50%. Se a gente ler o texto, a gente vai perceber que é esse sentimento que ele está tendo ali naquele momento. Mas, para o pai, 50%, 40%, 100% era irrelevante. Ele trocaria toda a riqueza dele pelo filho de volta. O sentimento do pai não é o mesmo sentimento do filho. O sentimento que aquele pai teve, ele queria que o irmão tivesse também, mas ele não conseguia enxergar dessa forma. E o pai, ao falar com ele, tentou lhe abrir os olhos da importância não do valor que foi gasto, mas da importância de quem retornou após ter gastado. E trazendo para as nossas vidas, nós temos pessoas que, de fato, erram demais. Temos pessoas que vivem uma vida santa por muitos anos na presença de Deus. E essas duas pessoas, elas têm visões diferentes do que é amar, do que é perdoar, do que é reconciliação, do que é aperto de mão, do que é choro de alguém que está desprezado. As pessoas que vivem nesses dois mundos não conseguem ter essa mesma visão, esse mesmo sentimento. Não conseguem. Aquele que, pois, precisou de muito perdão, esse de fato sabe liberar mais perdão. Mas aquele que passa o tempo todo dentro da casa de Deus, fazendo o que é certinho, nunca precisou receber muito perdão. Na hora de liberar perdão, aquele que precisou muito sabe perdoar, sabe por quê? Porque ele precisou muitas vezes. Mas aquele que viveu muito tempo, se não aprende com a palavra de Deus, esse de fato não libera o perdão da mesma proporção que o outro. Quero dizer aqui, não que quem está muito tempo na casa de Deus não libera perdão. Entenda a palavra. Estou falando que, em comparação com quem muito precisou, é mais fácil quem muito precisou perdoar mais. E a palavra de Deus demonstra isso. Esse homem que estava precisando de perdão, eu tenho certeza que ele teve outros olhos para o irmão, para os empregados, pois ele queria agora se tornar um. Eu fico imaginando esse homem, antes de pegar toda a sua herança, voltando para o irmão mais novo, como é que ele tratava os servos? Talvez com desdém? Talvez não falasse, não soubesse nem o nome dos empregados? Mas na hora que volta, qual é o cargo que ele acha que é muito inferior? O de servos, o de entregadores de mensagem, jornaleiro. O menor patamar é o que ele quis se tornar. Porque, apesar de ser filho do dono, ele sabe que negligenciou. Agora nós vamos colocá-lo, esse homem, como nós e o pai como Deus. Nós temos, às vezes, a posição do irmão mais velho. Nós não saímos da casa de Deus. Estamos presentes nos cultos. De manhã nós acordamos e falamos com Deus. Praticamos no decorrer da nossa vida a obra de Deus. Mas aí, um irmão da igreja sai, se desvia, passa a beber, passa a fumar, passa a se prostituir, passa a fazer tudo aquilo que você que está aqui e o viu jamais imaginou que ele fizesse. Na sua mente você pensa, esse daí já está condenado. Por conta que está tão no lamaçal, está fazendo tudo o que não pôde fazer. Passa-se um ano, passa 2, passa 5, passa 10. Esse irmão destruído volta para a casa de Deus. Todo acabado. Todo machucado. Fez tudo o que não podia fazer, aquilo que sabemos e aquilo que não sabemos. E quando ele volta, ele começa a se humilhar aos pés de Deus. Ele é o mais humilde dentre os irmãos aqui, porque ele sabe que ele não tem nada a oferecer, porque de onde ele veio, o que ele fazia, ele considera todos nós aqui superiores.
Quem sou eu para falar de irmã B, de irmã C ou de irmão? Porque de onde eu vim e o tempo que eles estão aqui, eu estava aqui com eles, saí, me falar alguma coisa. Esse irmão se sente abaixo de qualquer um. E os que estavam aqui, alguns tentando ajudar, mas outros dizendo, não sei se vai permanecer. Às vezes uns estão dizendo, eu estou aqui para te apoiar. Outros já estão dizendo, não vou nem me encostar muito para não me contaminar. Vai que o irmão ainda é um pegador. Vai que a irmã ainda é uma aliciadora de marido dos outros. Vai saber o que é que ela está passando na mente, porque de onde ela veio, o que ela fazia, eu soube de coisa. Dois tipos de pensamento no mesmo ambiente, dois tipos de irmão mais velhos no mesmo ambiente. Mas nós vemos através da palavra de Deus que o Pai, ele não trata diferente. O mesmo amor que ele sempre esteve disponível para aqueles que estavam, ele entregou para aquele que passou a estar, que voltou. O mesmo amor está entregue para ambos. E nós vemos que o tratamento que nós damos, ele é um pouco diferente. Estou falando nós como igreja, não pode não ser aqui, pode ser em outro lugar, mas como igreja, nós temos tratamento diferente, porque consideramos que o nosso tempo a mais nos dá um determinado crédito mediante a presença do Pai. Mas eu vim aqui para falar para vocês que não dá, não. Vim falar para vocês que o crédito que nós temos, nós perdemos todos os dias quando pensamos algo que transgride a palavra de Deus. O crédito que poderíamos ter, tanto pecado que a gente comete na nossa vida, que um pouquinho de certo que a gente faz, não dá nem para o fiapo da unha. Então estamos ainda em muito débito com Deus. 10 anos a mais, 10 anos para menos, não faz diferença na visão do nosso Pai. Para nós que temos o costume de achar que a vida vai durar 80, 70 anos, até 10 anos é importante. Mas para Deus, o dia de hoje, para Ele é a mesma coisa de ontem. É a mesma coisa daqui a 1000 anos. Para Ele é irrelevante o tempo. Então, Ele não leva isso em consideração. Toda vez que nós pedimos perdão e deixamos de fazer aquilo a qual pedimos perdão, deixamos de fazer. Eu tenho que frisar isso porque o perdão é mediante a duas situações e uma delas é essa. O Senhor esquece, joga no mar do esquecimento as nossas transgressões. A outra condição é quando liberamos o perdão também. Então, primeiro eu tenho que pedir perdão, mas eu também tenho que perdoar quando for necessário. Uma coisa. A segunda coisa é, depois que eu perdoar, depois que eu pedir perdão, eu também tenho que deixar de fazer aquilo. Não posso ficar repetindo o erro o tempo todo por conta de que isso é como se estivesse tratando Deus como um menino. Uma coisa é você tropeçar uma vez, tropeçar 2 vezes, tropeçar 70 vezes. Tropeço. Outra coisa é premeditação. Eu estou aqui hoje. Peço perdão para Deus, mas no meio do meu pensamento, enquanto estou pedindo perdão, eu já estou pensando em fazer de novo. Não adianta pedir perdão, porque o seu coração está com vontade e sua mente está desejando cumprir a vontade, você não está lutando contra. E o nosso Deus conhece o íntimo e o profundo de cada um de nós. Então nós vemos que o crédito é irrelevante. 10 anos para quem passou lá fora fazendo o que for, e você aqui dentro, quando essa pessoa vem, você não é melhor que ela, eu não sou melhor que ela. E em muitas ocasiões, essa pessoa, esse filho mais novo, pode não só receber o perdão, pode não só receber a festividade, pode não só receber o anel, como pode evoluir muito mais na fé devido à experiência que passou do que você, do que eu. Isso vale para todo mundo? Não, mas pode acontecer.
Precisamos aprender até mesmo com o erro dos outros, para melhorar a nossa vida. Porque é melhor aprender com os outros. A Bíblia fala que isso é sabedoria. Você vê o outro cair e você melhora a sua vida não precisando cair. Nós vemos que todas as vezes que a Bíblia fala a respeito do filho mais velho, ele cita como se não fosse dele algo que pertence a ele. Vamos ler aqui? O 28. Ele não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Vou ler em versículo para não me perder. Ele respondeu ao seu pai: há tantos anos eu te sirvo sem jamais transgredir uma ordem sua. Observe o que ele estava preocupado. O tempo, como eu falei aqui. Tem tanto tempo que eu te sirvo. Já estou aqui com o Senhor desde que eu nasci. Estou com 40 anos. Nunca saí da tua presença. E o Senhor deu a festividade para ele que saiu? Não aceito isso não. E aí o pai, ele continua aqui. Nunca, nesse período em que eu estive com o Senhor me desse sequer um cabrito para que eu me alegrasse com os meus amigos. O Senhor não me deu um sequer cabrito em todos esses anos. Ele disse o seguinte, em outras palavras: o Senhor reteve as riquezas para mim, que sou fiel ao Senhor, e entregou para ele, que foi infiel. Isso é o pensamento dele. Mas, na realidade, tudo pertencia a ele e ele podia matar quantos ele quisesse. Só não conseguia ver. Nós temos uma capacidade de não enxergar as coisas benéficas que o nosso Deus faz todos os dias da nossa vida. Ultimamente, eu tenho dado ouvidos e visto as coisas de Deus nos mínimos detalhes. E é impressionante quando a gente dá essa devida atenção. Eu consegui conquistar algo. Quando eu olho meses antes, isso seria impossível. Mas na hora da conquista, a gente negligencia às vezes. Mas você pensa, há 5 anos atrás, eu imaginaria que eu teria ou estaria onde eu estou hoje? Em muitas ocasiões, nós sempre estamos melhores. E não percebemos e não agradecemos. Antes eu tinha um armário ruim. Eu tinha uma cama ruim. Meu banheiro estava infiltrando. Eu não tinha chuveiro elétrico. Não tinha um micro-ondas. Eu não conseguia passear para determinado lugar. E hoje em dia, eu consigo fazer essas coisas. Mas não agradece por conseguir. Porque está natural, está normal. Esqueceu que há um tempo atrás estava difícil. E quando a gente para observar na nossa saúde, a gente vê que o nosso Deus cuida da gente em diversos momentos da nossa vida. Uma gripe que para muitas pessoas dura 1 semana, para você é 1 ou 2 dias. Uma dor de cabeça que para muitas pessoas passa o dia todo, você pensa, 3 horas, já nem lembrava mais que eu estava com dor de cabeça, reclamei e agora não estou sentindo mais nada, 3 horas atrás. Eu fiz um determinado exame e tudo parecia que ia dar ruim. Quando eu fui ver o resultado, estava tudo lindo e maravilhoso. Deus cuidando da gente e a gente não dando o devido agradecimento a Ele. Os cabritos estão aí para a gente matar. As festas estão disponíveis, os valores estão disponíveis para você fazer a festividade, porque tudo pertence a mim e a você, pois temos um Pai que é dono de ouro e de prata e dono de tudo o que existe. Precisamos entender isso. Nós temos um homem aqui, mais velho, que está se queixando de barriga cheia. O Senhor não me deu, o pai disse, estava aí, você não matou porque não quis. O Senhor não deixou fazer, não precisa da minha autorização, é seu. O Senhor não deixava eu ir para determinado lugar, não coloquei algema nos seus braços, você é livre para ir e vir, você é meu filho. Nada te prende, nada te impede de fazer o que você quiser.
E ele falou mais para frente. Vindo, porém, esse teu filho, no versículo 30, desperdiçou seus bens com meretrizes. Uma palavra bonita para falar de prostituta, né? Meretrizes. E tu mandastes matar para ele um novilho cevado. Dentro daquilo que de pior que podia ser feito, era o filho de um senhor respeitado ter fama de se deitar com mulheres impuras. Mulheres que se deitam com vários homens. A honra de um homem de patamar, como a Bíblia fala desse homem aqui, ela entrava em jogo quando seus filhos se envolviam com esse baixo escalão. A gente lembra, quando Jesus ele foi interrogado a respeito daquela mulher que foi jogada aos pés dele, disse, essa mulher, ela foi pega em adultério. A lei de Moisés diz que ela tem que ser apedrejada. Na lei não tinha como não ser apedrejada. Estava lá escrito e tinha que ser cumprido. Para todos os efeitos, aquele momento era um momento de cerco em cima de Jesus a respeito daquela situação. Quando aquele filho fala isso para o pai, ele diz o seguinte, a pior situação, se nós não que esteja, porque é uma parábola, mas de maneira hipotética, a pior situação em que ele poderia dar exemplo do irmão, ele deu. Aquilo que merece ser apedrejado, merece morte, foi o que ele se envolveu. E o Senhor deu um cabrito e uma festa para ele. Em outras palavras, ele não merece nada do que o Senhor está dando para ele. E aí o pai continua aqui. No versículo 31. Respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo. Um elogio. Ele diz assim, fulano, eu percebo, eu tenho olhos e vejo que você está comigo o tempo todo, na minha presença. Você conversa comigo, você trabalha comigo, você faz as coisas para me agradar e parece que você acha que eu não vejo, mas eu estou vendo, eu sei disso. Não estou negligenciando a sua vontade e as suas atitudes de fazer aquilo que me agrada. Não estou negligenciando isso quando eu recebo bem o teu irmão. Não compare o meu bom grado para com ele como um desagrado a você. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós vemos que o pai, ele deixa bem separado a divisória. Eu estou festejando, não é o pecado dele. Não é isso que merece festa. Isso merece repúdio, de fato. Nisso você tem razão, mas não é isso que eu estou focado e não é isso que você deve estar focado. O que eu estou aqui neste momento focando é que este teu irmão, ele estava morto e agora reviveu. Estava jogado no lixo e agora voltou para casa. Minha comemoração é que eu achei que eu tinha perdido ele e não perdi. Não tem festa que eu dê que comemore essa bênção na minha vida como pai. É isso que você tem que enxergar. Não olhe o erro. Não fique menosprezando, dizendo que essa pessoa não merece isso ou aquilo. Não é isso que eu, como pai, vejo. Por isso que Davi, ele falou, já entrando um paralelo aqui. Senhor, que eu caia na tua mão, porque o Senhor tem misericórdia, os homens não têm. Por isso que ele falou essa frase, porque ele sabe que o homem é severo quando é relação à punição. Até hoje, nós fizemos um estudo a respeito do inferno aqui, e muita gente tem o prazer de dizer, vai queimar no quinto dos infernos. Você percebe que é quase salivando a boca quando fala isso? Perversidade no coração vindo da boca de quem se diz servo de Deus, de quem se diz crente. O Senhor, ele veio para pregar arrependimento, misericórdia, o reino dele. Ele não ficou dando destaque somente para o inferno. Mesmo que Jesus tenha falado muito sobre o inferno, ele também falou muito sobre o reino dele. E nós também temos que falar muito sobre o reino dele. A amedrontação sempre vira destaque. Devemos pregar o quanto Jesus nos amou, que o inferno fique irrelevante. Quando nós
entendermos que precisamos colocar na mente das pessoas, sendo usado através do Espírito Santo, que temos que ter prazer em estar com Cristo e a serventia dele, o inferno nada vai ser de importante, porque estar na presença de Deus por medo de ir para o inferno, antes não está. Quer dizer que você não consegue entender a dimensão de que é servir a um Deus como ele. E esse filho estava desse jeito, ele não estava vivendo naquela condição de entender quem era o pai, de entender o quão bondoso o pai era. Para ele só estava vendo um homem, senhor de fazenda, que mandava em tudo e que ele tinha que obedecer. Não percebia o amor, o achego, o carinho, a atenção que o pai dava. Nada disso ele conseguia perceber. E ele só expressou isso décadas depois. Passou 10 anos, passou 20 anos, e quantas vezes provavelmente esse irmão mais novo deu indícios de que iria fazer o que fez. E esse filho mais velho, quem sabe, suposição, estava até torcendo para isso. Vai, se desgarra logo para a gente se livrar de você. Ou quem sabe ele até tentou alertar, vai saber. Cada um com um tipo de atitude. Mas quando ele de fato fez, o irmão ficou chateado com o retorno. E nós vemos aqui que o pai continua: meu filho, tudo que é meu é teu. Ele deixou bem claro. Eu sempre gosto de usar o português ao favor daquilo que está escrito. Quando o pai fala assim, ó, tudo que é meu é teu. Tudo é tudo, não é metade, não é um terço, é tudo. E naquele momento que ele disse isso, ele está dizendo assim, ó, para quem entende de riqueza, a riqueza não necessariamente é valor em dinheiro. A riqueza é aquilo que você tem que de fato gera valor sozinho porque você possui. Por exemplo, pode não ter R$10 na sua conta, mas se você tem uma casa bem localizada, você tem um patrimônio que te gerou riqueza. Naquele momento, aquilo é uma riqueza sua. Você tem uma habilidade que te gera valores porque as pessoas procuram você por isso. Isso é uma riqueza. Conforme o lugar que você apresenta essa habilidade, uns vão pagar menos, outros vão pagar mais. Depende de como você se apresenta. Você tem um Fusquinha que antes ninguém queria, hoje em dia virou relíquia, aí ficou muito mais caro. A riqueza, ela é conforme o valor que outras pessoas dão. Então, aquele filho estava calculando a riqueza naquilo que eu chamo de porcentagem, 50-50. E o pai entendia que a riqueza, o filho levou, vamos dar um exemplo, o pai, vou falar um valor fechado. O pai tinha R$1 milhão em patrimônio, em dinheiro. E aí ele queria dividir esse valor para os dois. Para o filho mais velho, ele só iria receber R$0,5 milhão. Porque se o filho mais novo, o filho pródigo levou R$0,5 milhão, para todos os efeitos foi definido a outra metade dele. Né? É ou não é assim o pensamento lógico? Só que para o pai está vivo, o pai ainda é dono de fazenda, o pai continua trabalhando. E o pai falou, tudo que eu tenho é seu. Não é para você se importar com o que ele gastou. Eu não tenho só R$0,5 milhão. Eu tenho fazenda. Eu tenho gente que confia em mim. Eu tenho negócios que ainda estão em andamento, que vão gerar muitos milhões. E é tudo seu. A fidelidade que você teve para comigo vai te gerar um retorno. Não é que seus olhos têm que estar nisso. Mas você vai ter um retorno porque é tudo seu. Você se manteve fiel. Não fique triste por conta de valores. Com relação a isso, você deve ficar muito alegre. Fique alegre por conta do que aconteceu, que seu irmão voltou. E aí ele continuou. Entretanto, era necessário, não sei como é que está na versão de vocês aí, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos. Isso era uma necessidade, porque este teu irmão estava morto e reviveu, ele foi perdido, estava perdido e foi achado. Agora nós vamos pensar um pouquinho como esse pai pensa. Só um pouquinho. Nós temos a mente de um homem
que não olha para o que é feito, mas ele olha o depois do que foi feito. Nós temos um homem que não se importa com o valor que foi gasto, com a despesa que foi gerada. Temos um homem que olha o valor daquela alma que gastou. Ele não se importa se aquela alma negligenciou mandamentos ou desonrou, às vezes, o nome da família. O que lhe importa é que aquela alma está viva para se arrepender. Vocês observam que o pensamento do Pai, daquele homem, do nosso Deus, é diferente do nosso? Enquanto vemos e somos presos às coisas materiais, o nosso Deus, ele vê além. Ele vê, essa alma ainda tem chance. Ele vê, essa alma ainda pode voltar aos meus pés. Porque enquanto há vida, há esperança. Para nós, a gente pensa, essa pessoa tem que pagar aqui em vida para eu ver. Visão carnal. Tudo voltado para o que eu posso usufruir. Quase uma sensação e o instinto de vingança. Só que até isso Deus tirou de nós, dizendo que é dele a vingança. E nós vemos que a visão dele, ele quer passar para nós. E nós temos que entender como é que Deus aplica essa visão. Quando alguém está fazendo algo de errado, quando alguém está pecando, quando alguém está no lamaçal comendo bolota de porco, nós não temos que olhar a situação no momento. Temos que olhar o porquê daquilo. Isso é uma visão espiritual. Por que fulano está assim? Por que Beltrano está assim? O que levou, o que causou, às vezes é uma mágoa. É uma chateação para com Deus, para com a igreja. Às vezes a pessoa está decepcionada com uma simples palavra. Tantas coisas podem ser a causa e a gente está focando naquele momento o que a pessoa está fazendo. E aí a gente vê que a visão do Pai está tentando passar para a gente é que nós precisamos ver a raiz, ver a essência. Todas as vezes que a gente olha a palavra de Deus como geral, já saindo um pouquinho do filho pródigo, a gente vê que nós temos um Deus que é extremamente misericordioso. Ele é no extremo da misericórdia. E a gente esquece, às vezes, isso. Queremos somente a aplicação da justiça, mas não a justiça dele, a nossa justiça. Porque queremos saciar a nossa sede de justiça. Só que a nossa sede é superficial. A de Deus é profunda. E essa vontade de Deus de perdoar é maior do que a gente imagina. A vontade de Deus de aplicar a misericórdia dele não só na vida daqueles que estão lá fora, mas na vida dos que estão aqui dentro, é enorme. Eu preciso dessa misericórdia todos os dias, porque senão eu não seria diferente do ímpio lá fora. Eu não iria entrar no reino de Deus se não fosse essa misericórdia. Não importa quantos anos eu passe aqui com vocês na igreja, não importa. Eu não entraria, não mereceria. Então essa misericórdia tem que ser colocada em pauta. Tem que ser colocada em xeque. Nós temos um Deus que ele é amoroso e maravilhoso a um ponto que eu não consigo descrever com palavras. E é esse Deus que todos os dias está pronto e de braços abertos para dizer aqui, ó, venha, eu te perdoo. É esse Deus. Então, toda vez que a gente olhar para o pecado de alguém, que olhar para o erro de alguém, pensemos, qual é a causa? Não olhe somente o momento, veja a causa. Peça a ajuda do Espírito Santo que ele revela. Às vezes, quando você descobrir a causa, as suas palavras serão totalmente diferentes para ajudar aquela pessoa. Suas atitudes vão mudar para ajudar aquela pessoa. A sua paciência vai aumentar, porque você não está agindo pelo momento, mas está agindo pela causa. E quando você resolver a causa, ajudar a resolver a causa, o momento deixará de existir. Aquela atitude de pecado passará a não valer mais, não vai existir mais, a pessoa não vai ter mais vontade de fazer aquilo. Quem está entendendo? Então, nós, para encerrar, nós temos aqui
uma parábola contada por Jesus. E toda vez que Jesus contava uma parábola, ele tinha um objetivo. Quando ele falava a respeito do homem que estava machucado na estrada e passou vários líderes e homens importantes e ninguém ajudou, e quando passa um samaritano ajuda, ele estava transmitindo uma mensagem para os seus discípulos e para aqueles que estavam ouvindo. Quando Jesus ele conta a respeito do rico e do Lázaro, naquele momento ele estava transmitindo uma mensagem de que há misericórdia de Deus, mas também há o tormento. Ele estava dizendo ali, não deixe para pós-morte, porque não vai haver mais chance depois disso. Quando ele conta as outras parábolas do homem que perdoou o pecado de um rei que perdoou um pecado de um homem, e ele não perdoou, esse mesmo homem não perdoou o pecado de outro, e aí o rei se voltou contra ele e mandou prendê-lo. Quando Jesus conta aquilo, ele está mostrando e ensinando que o nosso Deus, ele é misericordioso. Ainda que aplique a justiça da maneira mais severa possível, ele é misericordioso. E eu quero deixar isso frisado para vocês hoje. Vamos também ser misericordiosos. O mundo está aí do jeito que está, porque nós não estamos sabendo chegar com amor até eles. Não é ser amigo e não é pelo medo, mas é dizer, se você conhecer o Jesus que eu conheço, você não vive essa vida que você vive. É esse tipo de mensagem que o Espírito Santo bate forte no coração, mesmo que a mensagem tenha sido macia, suave. Mas é nessas horas que a pessoa por dentro se estremece, porque ela vai falar, eu quero saber como é. Precisamos saber transmitir essa mensagem. Jesus ele chegou aqui e confrontou. Ele confrontou aqueles que se achavam certos. E ele dizia, eu não vim para quem está bom. Eu vim para aquele que está ruim, está doente. Nós também temos que ir fazer exatamente o que ele fez. Os que estão doentes precisam que a gente vá lá. Esse filho que come porco, bolota de porco, esse filho que se perde, é para ele que nós devemos se achegar e dizer, Jesus continua te amando. Jesus continua querendo você. Não se deixe abater, porque em muitos casos a vergonha é muito grande. A pessoa sabe o que era, sabe o que viveu, o quanto era um adorador, o quanto era um bom pregador, o quanto era um bom zelador, ou qualquer outra coisa que fosse na igreja. E a pessoa sabe que ao passar por um irmão, ele sente vergonha, a vergonha bate. E não é ele que tem que mudar esse sentimento, porque é normal. É nós que devemos ir até lá e falar, não sinta vergonha não, vamos lá, eu te levo, vamos resolver isso. Por que você está assim? Essa paciência, esse amor, esse achego é responsabilidade nossa. Precisamos não se igualar a esse irmão mais velho, mas parecer com o pai dele. Temos que agir como o pai agiu, ir na causa. Amém? Vamos ficar de pé?